Oi. Hoje a gente mergulha, no capítulo 7 de Jeremias. A cena se passa ali no portão do Templo do Senhor, em Jerusalém. É um lugar central, né? E uma mensagem divina bem direta é proclamada ali. O foco principal é um chamado, assim, direto. Reformem as suas condutas e as suas ações. Parece uma crítica bem forte àquela confiança meio cega, só na aparência religiosa, sabe? Exatamente. O texto, ele contrasta muito essa repetição, quase que de um mantra, né? Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. E contrasta isso com a exigência divina, que é muito prática. Tratar os outros com justiça, não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não seguir outros deuses. A mera presença no templo, bom, não significava nada sem isso. Certo. E aí o texto adverte contra essa falsa segurança, né? As pessoas vinham ao templo, que levava o nome de Deus, mesmo depois de cometer coisas bem graves: roubo, assassinato, adultério, jura falso, idolatria Baal, e ainda achavam, estamos seguros aqui dentro. Sim. Como que o templo chegou a ser visto assim como um covil de ladrões na perspectiva divina? É forte isso. É fortíssimo. E o que é fascinante, eu acho, a referência histórica que Deus usa ali. Ele lembra o povo de Siló, quer dizer, ele já tinha abandonado um lugar onde o nome dele habitou antes, Siló, justamente por causa da maldade do povo. A lição é clara, né? Uhum. A presença divina não está, assim, atrelada a um prédio, a um local físico, mas sim à fidelidade do povo. O Templo de Jerusalém podia ter o mesmo destino. Nossa, isso devia ser chocante para eles ouvirem. A ideia de Deus abandonar o próprio templo. Siló vira um precedente bem assustador, então. Exato. Um aviso muito sério. E essa infidelidade, a idolatria, o texto mostra que não era algo escondido, né? Pelo contrário, a descrição é muito vívida. Os filhos apenham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa, tudo para fazer bolos para a tal rainha do céu. Era algo familiar, público. Sim, envolvia toda a estrutura social, e isso conecta com um quadro maior, uma questão mais fundamental que Deus levanta ali. Ele relembra que, desde a saída do Egito, a principal ordem dele nunca foram os sacrifícios em si. Não era isso o foco. Ah, interessante. E qual era o foco, então? A obediência. Obedeçam-me e eu serei o seu Deus. Andem em todos os caminhos que eu lhes ordenar. Era isso. Só que a resposta do povo, historicamente, foi teimosia, desobediência contínua. O texto diz que andavam para trás e não para frente. Entendi. Nesse cenário, os rituais religiosos, os sacrifícios, ficavam vazios. Sem sentido. Exatamente. Rituais sem obediência sincera são vazios. Talvez até uma ofensa. E quais as consequências dessa teimosia toda? O texto é bem duro, né? Ele não alivia. Fala de rejeição, da ira divina sendo derramada sobre o lugar, sobre a terra, afetando pessoas, animais, árvores, tudo. Um fogo que não se apagaria. Puxa, e menciona também práticas abomináveis, né? Sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, lá em Tofete, no vale de Ben-Rinom. Sim, algo que Deus enfaticamente diz que nunca ordenou, nem sequer pensou nisso. É uma abominação total. E esse vale, inclusive, seria chamado de Vale da Matança. Terrível. Terrível mesmo. Isso levanta uma questão sobre a natureza dessas consequências, né? Pois é. Não parece ser só uma punição arbitrária vinda de fora. Parece mais o resultado direto, quase que natural, de se afastar da fonte da vida, da verdade. Como o próprio texto sugere, né? Ao agirem assim, não é a si próprios que estão prejudicando. A verdade tinha desaparecido, diz o texto. Foi eliminada dos seus lábios. Isso indica uma ruptura fundamental. Uma ruptura interna que leva à desolação externa. Faz sentido. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual a mensagem central de Jeremias 7 para nós? Olha, me parece um alerta muito poderoso contra a religiosidade superficial, aquela fé só de fachada. Sim, a presença no templo, os rituais, as palavras bonitas, nada disso valia sem uma transformação real, uma mudança na conduta ética, na justiça, na fidelidade a Deus. Exato. E se a gente conecta isso com um quadro mais geral, vemos um desafio que, na verdade, é permanente para qualquer fé, né? Em qualquer tempo.
A exigência não é só acreditar ou participar de rituais, é viver de acordo com essa crença. Especialmente na forma como a gente trata os outros e como a gente responde à orientação divina. A autenticidade é crucial. Certo, autenticidade. E fica então talvez uma provocação final para a gente pensar como será que essa tensão antiga, essa briga entre a aparência religiosa e a substância ética se manifesta hoje, seja nas instituições, nas comunidades ou mesmo na nossa vida pessoal. Fica aí para a gente refletir.